Opa, e aí, beleza? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Pablo Ricardo aqui falando. Nós vamos falar hoje sobre gatilhos mentais. O que são esses benditos gatilhos mentais que muitos vendedores, pessoal que é da área de vendas, fala muito, né? Você que é vendedor, pode ser que não conheça exatamente o conceito de gatilhos mentais, mas eu garanto a você que você sim utiliza no seu dia a dia vários tipos de gatilhos e não percebe. E meu objetivo vai ter uma sequência de aulas, né, que eu vou mostrar alguns dos muitos gatilhos, é tudo baseado no lógico, isso fui eu que criei, As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini, certo? Interessante, inclusive, se você quiser, desejar, compra este livro, é interessante, não é tão técnico assim, podemos dizer, ele é mais de dar exemplos e tudo, é interessante, então os conceitos aqui apresentados nessa aula ou em outras aulas que eu vou trazer, alguns dos gatilhos vão ser sempre baseados nas armas da persuasão de Robert Cialdini, só para deixar bem claro, certo? Aqui. Compartilhar minha tela, né? Tá, tá, tá. Deixa eu só ver aqui, deixar no ponto, deixar toda a tela aqui no ponto que eu terminei não deixando, agora sim. Hum, beleza. Ajeitar aqui porque fica melhor. Pronto, beleza. Gatilhos mentais. Então, o que é que nós precisamos saber? O conceito básico, essa aula é mais objetiva. Primeiro, nós precisamos entender que os chamados gatilhos mentais em nós, seres humanos, é o que nós chamamos de padrões comportamentais. Então, todos nós, todo ser humano, traz consigo um padrão comportamental, um padrão de comportamento de sociedade, em que nós vivemos em sociedade. Então, nos habituamos, com o passar dos muitos anos, milhares, milhões de anos, né? O sapiens, o Homo sapiens sapiens, foi desenvolvendo toda essa capacidade de interação em sociedade, certo? Então, por uma questão de sobrevivência, nós adquirimos então esses padrões comportamentais. É como se fosse um clique, né? Um toque. Meio que sem querer, nós terminamos executando, fazendo algumas dessas ações. Então, o que é que acontece? Muitos vendedores perceberam isso há muito tempo atrás e começaram a utilizar esse conceito, né? E é lógico que o pessoal começou a usar nomes diferentes, persuasão, é tanto que o livro é As Armas da Persuasão, né? E que na realidade são tipos de como se fossem gatilhos mentais, onde toda vez que acontecem certas coisas, um gatilho é acionado e nós executamos uma determinada ação. Detalhe, é, uma grande parte desses gatilhos são gerados de forma involuntária por a gente. Lógico que nós temos o domínio próprio de não executarmos, só que é uma chance maior disso acontecer através do uso desses gatilhos. E quem trabalha com vendas já percebeu isso há muitos anos atrás, né? Os americanos é que já há muito tempo, no século passado, já faziam, já tinham percebido tudo isso e já utilizavam, né? Até o Cialdini, ele utiliza o termo atalhos, é um outro conceito, certo? Na tradução, quando vai para o português, é algo como atalhos. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Toda vez que acontece de termos fome, dá vontade de querer comer, né? Por exemplo, se eu estou com fome e vou ao supermercado, há uma grande chance de eu comprar algumas besteiras básicas lá no supermercado, né? Se eu vou com a barriga, por exemplo, se eu já chego anotado, com a anotação já pronta, né? Não, eu vou seguir a lista de, né? Há uma chance maior de eu conseguir seguir. Agora, por exemplo, eu vou com fome, não vou com lista de supermercado. Eu tenho algumas coisas na cabeça que eu vou comprar. A chance de eu fazer besteira de comprar algumas coisas que não estavam na lista, né, e que vai ter um viés por conta da fome vai ser grande. Esse é só um exemplo bem simples. E quem trabalha em supermercado, quem trabalha com vendas, já percebeu isso há muito tempo, então utilizam certos gatilhos para isso. Então, por isso que, por exemplo, alguns produtos estão lá no caixa, né? Por que que alguns produtos, principalmente doces, estão no caixa? Porque é uma compra por impulso.
Por exemplo, eu tenho um produto meu que é venda 100% por impulso. Eu vendo lá 32 scripts de WhatsApp por R$ 10, por exemplo. No finalzinho, quando você está finalizando a compra, lembrando, ó, são 32. Quando você está finalizando, olha, eu estou te oferecendo por mais R$ 10, 50 scripts. 80 scripts, como às vezes eu chego a fazer promoções. Poxa vida, além de eu levar 32 por 10, se eu comprar por mais R$ 10, eu vou conseguir 50 ou até 80. Claro que é uma boa promoção. Eu compro por impulso. Roupa, compra por impulso, comida. São gatilhos que são acionados, certo? E Cialdini fez uma ampla pesquisa e descobriu uma série de questões bem interessantes. Só para a aula não ficar tão longa, essa é uma aula mais curta, só de definição, é que existem alguns gatilhos. Eu separei aqui os principais que ele traz. Detalhe, existem outros autores que depois do livro de Cialdini ampliaram a pesquisa e chegaram a 10, 12 gatilhos mentais. Só que nessa sequência, nessa série de aulas, o meu foco vai ser, pelo menos nesse início, trazer os principais gatilhos, segundo Robert Cialdini, ok? Então, que já deixar até pronta já a próxima aula, que é sobre reciprocidade. Então, traz o conceito de reciprocidade, né, que é muito padrão quando alguém, quando você faz um favor, entre aspas, para alguém. Na venda, o conceito de favor é um pouco diferente, mas no comportamento, né, quando você faz um favor para alguém, é como se gerasse uma empatia de eu querer retribuir aquele favor, há uma reciprocidade. Então, se eu dou uma aula ao vivo, gratuita para você, te ensinando alguma coisa, então se eu peço algo bem simples, ó, se isso foi útil para você, dá um like aqui. Isso é um exemplo de reciprocidade, certo? Existe o conceito de compromisso e coerência que os vendedores utilizam muito bem, e eu vou falar um pouquinho mais, que nós chamamos de microcompromissos que são gerados, né? Que você vai sem perceber dizendo sim para algumas coisas, e quando pensar que não, se comprometeu, né? Por isso que em algumas situações, quando, até uma sequência, quando se gera uma reciprocidade muito forte, então estou até um pouco de lado, aqui, mas tem nada. Foca aqui na tela. Me esqueça, porque eu estou, né, por conta do microfone. Então, quando eu gero uma reciprocidade muito forte, vai gerar um compromisso também muito forte, de eu querer retribuir, de eu querer executar, de ajudar de alguma forma a outra pessoa. Aí vão existindo outros, a questão de aprovação social, que você vai estar em busca disso, que quando, um exemplo simples, tem dois restaurantes na beira da estrada, um está cheio e o outro está vazio. Há uma grande chance de você ir para o que está cheio. É básico, certo? E aí vem outros, a afeição, a autoridade. Quem tem formar uma autoridade é muito grande se você já tiver uma afeição, a escassez. Até um fato curioso é que normalmente lojas de imóveis, por exemplo, utilizam muito forte a escassez e urgência, né? E esquecem que existe uma outra infinidade de gatilhos mentais que você pode trabalhar, mas basicamente é mais, entre aspas, fácil e o pessoal termina só usando a escassez. Então perceba que os gatilhos mentais, saindo do comportamento humano no sentido social, mas indo para a questão de vendas para a gente, né, que é o nosso objetivo, então o uso dos gatilhos mentais, em que situação que eu vou utilizar? Quando eu for construir minhas promoções, quando eu for construir minhas campanhas de vendas, eu vou introduzir alguns desses gatilhos, um ou mais gatilhos, para que o reforço seja mais forte, né? Então, à medida que nós formos vendo as aulas, eu vou mostrar um por um, depois eu posso até dar exemplos de campanhas rodando em que tem mais, podemos ver alguns exemplos aí no mercado, se você pedir também, nós podemos até trocar alguma ideia. Olha, Pablo, teria como analisar o meu caso, se eu estou seguindo ou não, como é que funciona. Deixa nos comentários, certo? Mas basicamente, então, essa série sobre gatilhos mentais que você precisa entender é que nas vendas, o ideal é você utilizar mais de um gatilho por vez. E é isso que eu vou mostrar para você ao longo dessa nossa jornada sobre gatilhos mentais, que, lógico, com o objetivo de vender, né? Vender para que possamos nos tornar persuasivos, como aqui está trazendo o objetivo de Robert Cialdini. Então, nos vemos na próxima aula, já tratando sobre reciprocidade. Grande abraço.
e valeu!